Olá, pessoal que nos segue aqui no canal Saúde e Evidências. Boa noite. Obrigado por mais uma vez você estar aqui conosco para discutirmos alguns assuntos relacionados à saúde. Bom, como eu disse na live de semana passada, nós vamos dar uma mudadinha aqui no canal. Não na qualidade, isso aí eu espero que não. Assuntos, temas. Deixa eu explicar melhor. Bom, esse canal ele nasceu aí, né, no momento em que a gente estava passando pela pior fase dessa pandemia, que infelizmente ainda a gente continua enfrentando. Mas o objetivo desse canal nunca foi só falar de pandemia. Obviamente que o momento demandava isso. Nosso interesse é falar de saúde, saúde como um todo, baseado sempre em evidências científicas. E agora nós vamos começar uma série aqui no canal onde nós vamos tratar de saúde mental. Nós vamos fazer vários episódios, entrevistas, inclusive, com pessoas da área. Hoje eu vou começar falando desse tema, que é o tema da insônia, que tanto nos perturba também, há uma parcela grande da população. Então, a gente vai falar um pouquinho agora de saúde mental, depressão, ansiedade, essa questão da insônia que está relacionado com com esses outros dois problemas. Enfim, pessoal, nós vamos mudar um pouquinho. Pretendemos mais para frente falar também de outros assuntos, alimentação, exercício físico, de forma que o canal seja de fato algo que comunique saúde, que te ajude de alguma forma a ter uma boa saúde. Essa é a nossa intenção, essa é a nossa perspectiva aqui, os nossos planos. Esperamos que nós consigamos atingir os nossos objetivos e que conseguimos ajudar você. Então, se você está gostando aqui do nosso canal, convide mais pessoas para estar conosco. Se você conhece, por exemplo, pessoas que estão passando por esses problemas agora, nós vamos tratar de saúde mental, convide elas para estar conosco também, para participar. Encaminhe esse vídeo para ela, né? Esta palestra que nós vamos fazer aqui. E também, se você que está aí nos ouvindo não se inscreveu no nosso canal ainda, nós gostaríamos de pedir você imensamente que se inscreva, que também deixe aí o seu joinha, aí o seu like para a gente continuar aqui, para ter um feedback, para saber se vocês estão gostando, se é esses temas mesmos que vocês estão querendo ouvir, ok? Então, o canal Saúde e Evidências começa agora a trilhar aí por outras áreas da saúde. Veja bem, não quer dizer que nós não vamos mais falar da Covid, né, do coronavírus. Sim, a gente vai continuar falando a partir do momento que surgirem coisas novas dessa doença, né? Coisas importantes, tratamentos, vacina, a gente vai continuar falando, porque esse canal quer trazer aquilo que é mais relevante para a sua vida, ok? Pois bem, hoje nós vamos começar essa série de saúde mental e eu gostaria de falar um pouquinho de um tema que para mim é muito importante, certo? Por quê? Porque eu vou falar de um tema, de uma situação que eu vivo, né? Que é a insônia. Sim, eu sou uma pessoa, né, portadora de insônia. E para começar esse vídeo de hoje, eu gostaria de contar para você uma pequena história, né? Desde que eu era criança ainda, eu me lembro, muito tempo atrás, né? Muito tempo, por volta aí dos meus 5, 6 anos, eu já me lembro desse período, eu levantando da minha cama, depois que todo mundo na minha casa ia dormir, certo? E eu ia à cama da minha mãe, à cama dos meus pais. Geralmente eu cutucava ali a minha mãe, acordava ela, né? E dizia: mãe, eu não consigo dormir. Todos estavam dormindo já na casa. Todos tínhamos ido dormir. Meus pais, minhas duas irmãs e eu. Só que todos dormiam, enquanto eu rolava na cama tentando dormir. Isso eu tinha por volta de 5, 6 anos de idade. E de lá para cá eu particularmente convivo com esse problema. Já melhorou bastante, já estudei bastante a respeito, já fui ao médico,
né? Já procurei ajuda profissional e já melhorei bastante, sim, né? Graças a Deus por isso. E existem muitos recursos hoje que a gente tem, mas eu sei que eu posso ajudar também outras pessoas. Então, assim, não dá para falar de insônia em um vídeo, tá? Já começa por aí. A gente vai começar a falar um pouquinho dela. Mais para frente, a gente pensa em falar em tratamentos da insônia, né? Hoje não vai dar para falar de tratamento, já falar um pouquinho o que é a doença em si. Eu vou dar algumas dicas de higiene do sono até o final do vídeo, tá bom? Então fica aí conosco que você pode tirar algumas conclusões a respeito e também pode colocar em prática algumas dicas que a gente vai colocar aqui, que a gente vai dar aqui, para que você melhore a qualidade do seu sono. Bom, então vamos lá. O que é insônia, né? Esse mal que acomete cada vez mais pessoas ao redor do mundo, desse mundo corrido, desse mundo estressado, desse mundo pós-moderno que nós estamos vivendo, né? Como é que nós definimos insônia? Tem gente que acha que insônia é não só não conseguir dormir, mas não é bem assim. Insônia é caracterizado basicamente por uma dificuldade de iniciar o sono. Então, tem gente que deita na cama e tem dificuldade enorme de pegar no sono, como a gente diz. Eu, particularmente, tenho esse problema, né? Não consigo pegar no sono. Tem gente que tem dificuldade de manter o sono, certo? E tem gente que tem, quando desperta, mesmo que durma, né, não dorme bem, e no dia seguinte tem sérios prejuízos nas suas atividades. Atividades cognitivas, né, relacionadas à sua memória, por exemplo, fadiga, a pessoa se sente cansada mesmo depois de uma noite de sono, e distúrbios do humor, né? A pessoa fica extremamente mal-humorada. Então, quando eu já começo a dizer isso, se você já se identifica com alguma coisa parecida com isso, presta atenção, porque você pode ser uma pessoa que tem insônia e nem sabe, certo? E isso realmente é preocupante, porque a gente precisa... Um sono reparador é muito importante para a nossa saúde, para evitar problemas, outras doenças no futuro, pessoal. Então, é muito importante ter um sono reparador. Bom, quando a gente fala de insônia, a etiologia da doença, a base da doença, muitas vezes a gente pode dizer que existem 3 fatores aí que estão relacionados com a insônia. A predisposição em ter insônia. Infelizmente, tem pessoas que são predispostas a este problema, já nasceram predispostas. Algumas características que elas possuem as predispõem a isso. Algumas pessoas, além da predisposição, se envolvem com fatores que precipitam, porque nem sempre ter predisposição quer dizer que você terá este problema, pode ser que você precipite esse problema. E tem pessoas que aí, além da precipitação, e aí vem o problema, existem outros fatores que podem perpetuar esses problemas. Então, falando de etiologia da doença, a gente teria os 3 P's: predisposição, precipitação e perpetuação. Vou dar um exemplo de predisposição, influência genética. Tem gente que já nasceu com essa influência, com esse padrão, vamos dizer assim. Características de personalidade faz parte também de predisposição. Por exemplo, pessoas muito perfeccionistas. Essas pessoas tendem a ter maior possibilidade de terem insônia, porque às vezes não conseguem realizar algo como gostariam de realizar, e aquilo fica na cabeça, passando o tempo inteiro, e quando se dirige à cama, onde era para desligar de tudo, não consegue se desligar de tudo simplesmente, certo? Bom, a gente pode dividir também a insônia em aguda e crônica. A insônia aguda, muitas vezes ela pode estar relacionada, como exemplo, um estresse no trabalho, está passando por um momento difícil no trabalho, mas é aquele momento. Então, antes você não tinha, passado aquele momento, você também não terá, certo? Então, isso seria um estresse, seria aí um estresse no trabalho que causaria uma insônia aguda. Ou conflitos interpessoais, problemas em casa, problemas de relacionamento, poderiam levar a uma insônia aguda, tá?
Geralmente a insônia aguda, ela é isso aí. Passado o fator que a desencadeou, ela some também e volta tudo ao normal. Quem nunca perdeu uma noite de sono ou algumas noites de sono por causa disso? Não quer dizer que você tenha insônia. Mas a insônia crônica, ela persiste, né? Ela tem ali, você tem um estresse crônico e a insônia crônica, ela não se resolve assim, não. Não passou o fator estressante e ela simplesmente vai embora. É como se algo perpetuasse. Como eu disse aqui, você tem a perpetuação, é um dos P's, né? Predisposição, precipitação, quer dizer, eu nasci predisposto, certo? Eu me encontrei com um fator que precipitou e aí depois perpetuou. E se você não fizer nada, ela só vai piorando com o passar dos anos. Esse é o problema, certo? Bom, e aí tem algumas estratégias muito erradas para enfrentar a insônia. Por exemplo, permanecer tempo prolongado na cama como se fosse uma compensação pelo sono que você não teve, certo? Isso vai atrapalhar todo o seu ciclo de sono aí. Cochilos, um cochilozinho pequeno, pós-almoço, por exemplo, não vai causar grandes problemas. Mas tardes inteiras dormidas, isso vai ter um problema sério, porque isso vai acabar levando você a uma insônia que é uma insônia crônica, certo? Bom, então cuidado com isso, né? Ah, eu não dormi, então agora eu vou descontar. Isso pode ser que não seja muito interessante. Naquele momento será, mas quando você for para a cama de noite, você não vai conseguir dormir de novo. E aí o problema vai se avolumando, certo? Bom, como é que é feito o diagnóstico da insônia? A gente tem o CID-10, que é o CID, é o Código Internacional de Doenças. Você, quando já, por exemplo, foi ao médico e pegou um atestado, ele coloca lá no atestado o CID, né? O CID vai informar ao outro profissional médico, por exemplo, o que você tem. Então, existe um código, esse código é internacional, CID. O CID-10, ele tem aí um critério para o médico diagnosticar insônia, só que ele diagnostica uma insônia chamada de insônia, ele considera uma insônia chamada de não orgânica. Que é uma insônia não orgânica, pessoal? Seria uma insônia que não apresenta desordens somáticas na sua base, na sua origem. Mas o que é isso, né, João Vicente? O que é essas desordens somáticas, essas desordens que você está falando aí? Bom, desordens somáticas seriam sintomas físicos, né, crônicos, acompanhado, por exemplo, por angústia, preocupação. Então, você tem alguma coisa em mente, uma angústia, uma preocupação, e isso se manifesta fisicamente. Então, o CID-10 ele considera que a insônia não é assim, não tem esses dois fatores, mais ou menos isso que eu estou querendo dizer. Né? Ou seja, ele considera a insônia não orgânica, a insônia sem as desordens somáticas na sua base. As desordens somáticas seriam angústia, preocupação, estresse, levando a sintomas físicos. Então, teoricamente, ele não considera isso. Tá, ok. Mas baseado no CID-10, o que seria insônia? Como é que a gente chegaria à conclusão de que uma pessoa tem insônia? Primeiro, distúrbios no início do sono, como eu já falei, manutenção do sono, né, ou um sono de qualidade ruim, certo? Então, eu não consigo iniciar o sono. Já começa por aí. Eu não consigo manter o sono. Eu acordo várias vezes durante a noite. Ou eu durmo, mas a qualidade é péssima. No outro dia eu estou cansado. Certo? Outra coisa, os distúrbios ocorrem pelo menos 3 vezes por semana no período de um mês. Então tem que ter isso daí. Ah, mas foi só uma semana. Então você não tem sono. Talvez você tenha um fator estressante naquela semana que prejudicou o seu sono, mas passado aquele fator você recupera. Certo? Então tem que ter pelo menos um mês, 3 vezes por semana, pelo menos. As pessoas que têm, outro fator as pessoas, de acordo com o CID-10, as pessoas se concentram extremamente nos distúrbios do sono, né? Ficam pensando, nossa, eu não vou conseguir dormir, tá certo? Principalmente à noite, porque está chegando a hora de ir para a cama, e é aquele momento da briga, né? Que você vai para a cama, mas não consegue. Então a pessoa fica ali pensando nisso o tempo inteiro, preocupada com isso daí, e se preocupa com as consequências negativas da insônia. Aí quando você não consegue dormir, você fica pensando, ah, meu Deus, eu vou ficar doente. Ah, amanhã eu não vou conseguir trabalhar direito. Ah, amanhã
eu vou estar muito prejudicado, eu vou ter que sair de carro, eu vou ter que dirigir muito, eu posso bater esse carro. Então, isso fica passando na sua cabeça. Isso vai piorando a situação. E aí que você não consegue dormir mesmo, certo? Então, essa seria uma terceira característica. E o sono insuficiente em duração, então, parece que foi pouco, mas também em qualidade, certo? Então, mesmo que tenha sido 8 horas de sono, que é o que geralmente é o suficiente para a grande maioria da população, não necessariamente tem que ser assim, tem gente que precisa de menos e tem gente que precisa de um pouco mais, mas mesmo que a pessoa tenha aquela quantidade ideal, vamos dizer assim, não é bom, né? Não é bom. A qualidade não é boa e gera sofrimento para a pessoa, porque ela não está bem, certo? Ou impede as atividades diárias dela, tá? Então, nesses 4 critérios aí, o CID-10 diz que você tem insônia. Dificuldade de iniciar, manter, sono de qualidade ruim, acontecer 3 vezes ou mais por semana, pelo menos durante um mês, ficar pensando nas dificuldades que o sono traz, que a falta de sono vai trazer, nas consequências, vou ficar doente, vou ter outros problemas, e ter um sono de duração pequena e de qualidade ruim. Então, esses são 4 critérios que se coloca no CID-10. Ok? Mas eu acho que tem uma classificação que eu gostaria de conversar com vocês, que é a classificação internacional de desordens do sono. Essa classificação ela é um pouco mais abrangente, eu gostaria de falar dela aqui um pouquinho para vocês, certo? Essa classificação internacional de desordens, ela está lá também, ela está de acordo com o DSM. DSM é um manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais. Então, todos os transtornos mentais, vamos dizer assim, eles estão catalogados ali, né? E ela estaria mais de acordo com o DSM-5, que é esse manual, do que o CID-10, tá? Veja, quero que você me entenda, né? Não quero ficar muito técnico aqui, mas isso são critérios diferentes. E eu acho que esse critério aqui internacional de desordens do sono, ele é mais amplo. Por quê? Primeiro, o critério de desordem do sono, ele pode ser o que o paciente está registrando para o seu médico, o que os pais do paciente estão registrando, porque às vezes o paciente não tem condição de registrar, ou os cuidadores também estão registrando, porque eles conseguiram observar tanto os pais quanto os cuidadores. Então, por exemplo, um idoso que tem cuidador, às vezes ele não consegue relatar, mas o cuidador pode relatar, né? E também os pais podem relatar. Então, quais seriam? Por exemplo, o início é parecido, dificuldade de iniciar o sono, de manter o sono, despertares muito fácil durante a noite, ou seja, o sono é superficial, resistência para ir à cama no horário definido, a pessoa define um horário para ir dormir, o que é bom, que a gente vai ver aqui, porém ela tem dificuldade, vai chegando aquele horário, começa a dar agonia, porque ela sabe que pode vir uma luta aí para uma noite grande, e dificuldade de dormir sem intervenção do parente ou do cuidador. Então, dos pais, desculpa, não dos parentes, dos pais ou dos cuidadores, né? Se os pais não levarem, não insistirem, se for uma pessoa, né, que está ali sob ainda a tutela dos pais, ou no caso de pessoas mais idosas, cuidadores, se ele não insistir, a pessoa não vai, porque ela tem resistência aí, porque não é uma coisa prazerosa. Quando a coisa é prazerosa, a gente faz sem alguém mandar. Quando a gente não é uma coisa prazerosa, a gente faz com dificuldade, certo? Então, beleza, essa seria aí um critério. O segundo critério é a mesma coisa. O paciente pode registrar, os pais podem registrar, os cuidadores podem registrar. Por exemplo, relato de noite mal dormida, né? A pessoa pode dizer o seguinte, olha, eu estou com fadiga, eu estou com mal-estar no dia seguinte, eu tenho dificuldade de concentração, atenção e memória no dia seguinte, porque eu não dormi bem, eu tenho dificuldade social, eu tenho dificuldade de relacionamento familiar, eu tenho dificuldade ocupacional, tem dia que não dá para ir para o trabalho, e esse é um grande problema da insônia, a pessoa no outro dia não está, ela está um bagaço, ela não consegue ir para o trabalho, ou ela não tem performance acadêmica, não consegue ir para academia, não consegue fazer uma caminhada, não consegue fazer uma atividade física porque ela não tem disposição.
Então, alguém pode relatar, ó, ele está assim, assim, assim. Pode ser um cuidador, pode ser os pais, ou pode ser a própria pessoa. Distúrbios do humor, né? A pessoa fica extremamente irritável, geralmente, muito, muito, muito mal-humorada, certo? Apresenta muita sonolência diurna, né? Quer dormir o tempo inteiro, certo? Quer tirar um momento para relaxar durante o dia, porque não está suportando, né? Tem problemas comportamentais, por exemplo, de hiperatividade. Às vezes a pessoa fica agressiva, né? Tem perda de motivação, tá certo? Fica desmotivada, fica sem energia, fica sem iniciativa, mesmo sendo uma pessoa de iniciativa. Tendências para cometer erros, tendências para provocar acidentes. Imagine uma pessoa dessa dirigindo, imagine uma pessoa dessa trabalhando com equipamentos pesados, imagine uma pessoa dessa sendo um operador de guindaste, né? Uma pessoa que trabalha com máquinas pesadas, que trabalha nas grandes indústrias, em áreas que precisa de muita atenção para não cometer acidente, o risco é muito grande, né? E preocupação ou insatisfação com o sono. Então, a mesma coisa, né? A pessoa está sempre preocupada e sempre insatisfeita com o sono, tá? Bom, esse é o segundo critério, tá certo? O segundo critério, então, seria relatos de uma noite mal dormida. O que acontece depois? Como eu disse, esse relato pode ser feito não só pela pessoa, mas por outras pessoas que estão próximo a ela, como parentes, pais e cuidadores, certo? O terceiro critério aí da classificação internacional das desordens do sono seria que não se pode explicar as alterações no período do sono, despertar, puramente por oportunidades inadequadas. Como assim? A pessoa não consegue explicar, por exemplo, eu não tive uma boa noite de sono porque o tempo foi insuficiente, o tempo foi muito curto, eu tinha que acordar muito cedo e fui dormir muito tarde. Não, a pessoa teve o período normal, certo? Mas ela não foi bem, certo? Então, ela teve ali 8 horas, ela teve 10 horas à disposição dela para dormir e mesmo assim não foi bem, né? Então, ela não consegue explicar com isso. Também não consegue explicar porque as circunstâncias eram inadequadas, né? Por exemplo, a pessoa pode dizer assim, eu não consegui dormir porque o ambiente é muito ruim, né? Não é confortável meu quarto, a cama não é boa, o colchão está ruim, não é seguro, não é quieto, não é escuro o suficiente, porque isso é importante. A gente vai ver isso aqui mais para frente, né? O ciclo circadiano que a gente tem, quer dizer, durante o dia, menos produção de uma substância, de um hormônio chamado melatonina, porque a luz inibe a produção dessa substância, né? A gente produz mais cortisol durante o dia. Já durante a noite, a gente produz mais melatonina e menos cortisol, porque é a hora de relaxar, é a hora de dormir, mas a luz atrapalha. Então, ter um ambiente escuro é importante, porque a luz diminui a produção de melatonina. A gente vai falar com mais detalhes nisso aí para frente. Pode deixar, quando a gente estiver falando dos tratamentos, a gente vai abordar um pouco mais sobre isso. Então, fique esperto aí no nosso canal, liga o sininho para você receber as notificações também. Então, assim, pessoal, a pessoa não tem o que reclamar, nem de tempo e nem de conforto, nem de circunstâncias no geral. Conforto, segurança, silêncio, ambiente escuro, não tem. E mesmo assim a coisa não vai. É um outro fator. O quarto fator da classificação internacional de distúrbios de desordens do sono é o distúrbio do sono, né? E os sintomas ocorrerem pelo menos 3 vezes por semana e durante pelo menos 3 meses. Veja que é um pouquinho diferente do CID-10. Por quê? Porque o CID fala 3 vezes por semana, aí ok, mas durante um mês. Aqui coloca 3 meses. Então, isso tem que ocorrer 3 vezes ou mais por semana, isso que eu falei aqui, durante 3 meses. Aí sim dá para caracterizar. Senão, fica parecendo algo agudo, certo? E não há outra desordem que explique o problema. A pessoa não tem outro problema, não tem depressão, não tem nada, certo? Não tem outra desordem que venha a explicar. Então, para fechar o diagnóstico, A e B tem que estar presente. O que é A? A é a dificuldade de iniciar, de manter, de despertares fáceis, né? De despertar no horário definido, etc. E B é o relato, o problema da noite mal dormida no dia seguinte.
Então, esses dois fatores têm que estar presentes. Pois bem, então, a gente falou aqui basicamente do que é esse problema e quais são as ferramentas que o médico tem para te avaliar e para dizer para você se você tem insônia ou não. E daí? Bom, e daí que eu quero saber, alguns podem até dizer, eu já tenho insônia, eu já sabia disso, eu quero saber se você pode me ajudar, certo? Bom, existem muitas formas de tratar hoje, certo? O ideal que você tem em mente do que eu estou falando aqui é que não é para você, esses critérios que eu estou te dando aqui, não é para você se autodiagnosticar não, tá? Para você ter um diagnóstico preciso, você precisa ir ao médico. Isso é fundamental, ok? Então, veja bem, você precisa ir ao médico, né, para avaliar isso aqui. Não vai fazer autodiagnóstico não, ou não vai diagnosticar ninguém também não. Nem filho, nem parente, nem vizinho, nem amigo, não é essa a ideia. Estou só esclarecendo. Mas como é que eu poderia te ajudar? Hoje eu não vou falar de medicamentos. E nem quando eu falar de medicamentos aqui é para você usar o medicamento. Eu vou te falar o que existe e o que pode ser útil na sua vida. Mas hoje eu vou falar aqui daquilo que a gente chama de recomendações não farmacológicas, certo? Uma coisa que a gente chama de higiene do sono, que pode ser útil para você. Primeiro, que eu vou falar com você aqui. Primeira dica. Defina sempre um horário para ir para a cama. Isso é extremamente importante para o seu relógio biológico entender que aquele horário é o horário de dormir. Incluindo os finais de semana que a gente costuma enfiar o pé na jaca, né? Então, no final de semana não tem hora. Mas é ideal que tenha. Então, esse é o primeiro item. Primeira dica. Segundo, durma apenas o necessário para se sentir descansado. Não vai querer compensar. Tipo, ontem eu dormi 6 horas só, então hoje eu vou dormir 10 para compensar. Se 8 te satisfazem, durma 8. Se 7 te satisfazem, durma 7. Mas não vai querer compensar ou não vai querer ficar além do que deveria, certo? Essa é a segunda dica. Terceira dica, vá para a cama apenas quando estiver com sono. Não fique na cama, não use a cama para assistir TV, para ficar no celular. Aliás, esse negócio dessa luzinha do celular que eles dizem, que muitos dizem que pode usar à noite, que não atrapalha, atrapalha, interfere na produção de melatonina. Então esquece isso. Cama é para dormir ou para manter relações íntimas. Então não leia, não assista TV, não fique no celular, não jogue, vá para a cama para essas duas coisas, com essas duas finalidades. Certo? Quarta dica. Evite tentativas de forçar o sono. Tá? Se você deitar e não conseguir dormir em 20, 30 minutos, levante. Vai fazer outra coisa. Pega um livro e vai ler, ouça uma música tranquila, relaxe. Eu até não diria para você ligar a TV, por causa da luz. Mas tem gente que acha que pode, ok. Né? Até sentir sono. Tá bom? Aí, quando sentir sono, você volta para a cama. Se isso acontecer de novo, você levanta de novo. Não fique forçando, porque vai ser pior. Começa a passar coisa na sua cabeça e você não consegue. Certo? Evite, se você está nessa situação, evite cochilos durante o dia. Tá? É melhor. Principalmente naquele período mais agudo, mais intenso. Depois até pode estabelecer. Mas agora evite cochilar, porque atrapalha a noite. Certo? E outra coisa, preocupe-se durante o dia. Durante a noite, não. Não leve problema para sua cama. Deixa o que ficou para trás, para trás. Amanhã você resolve. Agora é a hora sagrada do seu sono. Eu sei que muitos podem estar dizendo, fácil falar, difícil fazer. Eu sei que é. Por experiência própria, eu sei que é difícil fazer. Mas é uma dica importante. A gente tem que aprender a fazer esse tipo de coisa. Né? A gente não vai resolver nada lá na cama. Os problemas não vão ser resolvidos lá. Definitivamente não vão. Certo? Então, o que a gente precisa fazer? Ficou, ficou. Não fez, não fez. Não deu tempo, não deu tempo. O prazo era hoje, não cumpriu, não cumpriu. Fica para outro dia. Não adianta levar para a cama, não vai resolver. E no outro dia você vai ter mais dificuldade de resolver. Sabe por quê? Porque você vai estar cansado. Sua função cognitiva vai estar afetada. Então, esquece. Tá? Outra coisa. Você faz exercício físico? E faz regularmente?
O ideal é que você faça exercício físico de 3 a 4 vezes por semana. Isso ajuda muito, isso me ajudou muito, experiência própria. Porque às vezes eu chego cansado, estressado, vindo do trabalho, foi um dia difícil, e aí, por exemplo, a minha experiência é, paro no calçadão, na praia, e dou uma corrida, certo? 40 minutos correndo, 50 minutos correndo. Eu costumo dizer que fica tudo lá. Eu chego em casa novo, cansado fisicamente, é verdade, mas com a mente liberada. Ficou para trás, certo? Isso para mim é excelente. Talvez não seja essa atividade que você tenha que fazer, não estou dizendo. Para mim é atividade. Eu gosto, né? Me relaxa, ao ar livre. Ah, mas eu prefiro academia. Tudo bem. Eu prefiro andar de bicicleta. Fique à vontade. Faça aquilo que te dá prazer nesse sentido, certo? Mas tem um outro detalhe aqui com relação à atividade física. Só fique atento para, às vezes, não fazer muito perto da hora de dormir, porque ela pode despertar, ela pode aumentar o seu estado de vigília. Então, cuida aí para você não fazer nesse horário. É outra dica que eu dou, certo? Crie um ambiente confortável para o sono, né? Evite temperaturas extremas, de calor, frio, evite ruídos, evite relógios iluminados, tá certo? Melhor não, ok? Lembre-se que iluminação e sono não são coisas que caminham muito junto, não, tá? Suspenda ou reduza o consumo de álcool. É isso mesmo. Tem gente que acha que álcool, opa, vou tomar álcool e vou apagar. Isso com o tempo piora, tá, pessoal? Piora. Então, o ideal é suspender, tá certo? Cafeína também. Se você tem insônia, cafeína à noite, à tarde, esquece. Tenta abolir esse café aí. Período da tarde, à noite, não dá. Por quê? Porque ela é estimulante. Nicotina, a mesma coisa. Então, tenta tirar isso da sua vida, tá? E o álcool, principalmente, né? Tem gente que, não, vou beber e vou dormir. Pode até acontecer, mas com o tempo vai piorar. Você já vai ficar dependente disso e não vai conseguir pegar no sono, tá? É igual acontece com alguns outros medicamentos que a gente vai falar aqui mais para frente. Não tome muita quantidade de líquido durante a noite. Para quê? Para evitar de você ter vontade de fazer xixi, ter que levantar durante a noite e ir para o banheiro, certo? E faça algo prazeroso antes de dormir, algo que lhe dá sensação agradável. Pode ser assistir uma televisão, pode ser ler um livro, pode ser bater um papo, pode ser ouvir uma boa música. Eu não sei o que te dá prazer. Então, eu estou te dizendo, eu estou generalizando aqui para que você possa fazer isso, ok? Existem também situações que podem ser tratadas. Por exemplo, às vezes a pessoa tem hipertiroidismo e aí o hipertiroidismo está causando esse problema. Então, aí é tratar. São situações orgânicas que podem ser tratadas. Ok, pessoal? Então, essas são algumas dicas que eu gostaria de deixar com você. Te alertar para os perigos dessa doença, desse problema, desse transtorno mental que acomete cada vez mais pessoas, né? Atrapalhando aí uma atividade que é fundamental para termos uma boa saúde, né? Que é a insônia. Ok? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que algumas coisas que eu falei aqui sejam úteis para a sua vida. Se você gostou, lembre-se de se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like. Se você conhece pessoas que passam por esse problema, indique também o nosso vídeo para elas. E não acabou, tá? Nós estamos apenas começando a falar, um assunto muito extenso, a gente vai falar mais coisas sobre esse tema. Hoje eu queria falar basicamente do que é, né, quais são os métodos para fazer o diagnóstico, os critérios, na verdade, e dar algumas dicas não medicamentosas, não farmacológicas, para que você goze de uma boa saúde. É sempre um prazer estar com você aqui no canal Saúde e Evidências. Até a próxima, pessoal.